noite, estudantes, professores, professoras, diretores, vice-diretoras das escolas municipais de Curitiba, no município de Curitiba. Eu sou a Débora, da Secretaria Municipal de Educação, e vou dar continuidade à aula de matemática, trabalhando com vocês hoje o sistema decimal. A professora Sheila, agora há pouquinho, estava com vocês contando os números, utilizando as mãos. Vocês fizeram várias atividades com o número 10 e o sistema decimal vem da palavra 10, de decimal, de 10. Vamos ver? Olha só, sistema decimal. Os algarismos ou símbolos de 1 a 9, os números que vocês aprenderam, de 1 a 9, eles servem para representar as quantidades, certo? Vamos relembrar que quando eu contei para vocês a história dos números, que os pastores que cuidavam das ovelhas, eles usavam o que para representar as quantidades? Lembram que eles usavam pedrinhas? Então, para cada ovelhinha, eles pegavam uma pedrinha e iam colocando as pedrinhas nos saquinhos. E conforme eles tinham as pedrinhas, quando eles chegavam, eles tiravam do saquinho as pedrinhas e iam contando para ver as ovelhinhas. Depois disso, eles tiveram a ideia de criarem números, símbolos que representassem os números. O que são símbolos? Por exemplo, se eu vejo uma placa de trânsito que tem um desenho de um garfo, uma faca e um prato. Essa placa, ela tá representando, é um símbolo, ela tem um símbolo que representa o quê? Que representa que tem um restaurante adiante, ok? Então, são símbolos que são usados. Que mais? Me digam um outro símbolo. Por exemplo, vocês sabem que tem marcas de alguns produtos, por exemplo, a Coca-Cola. Quando vocês olham um rótulo da Coca-Cola, vocês não precisam muitas vezes nem saber ler, interpretar as letras ainda, vocês já sabem que aquele símbolo, aquele desenho, como foi escrito a palavra Coca-Cola, representa a Coca-Cola. Então, é um desenho que representa aquilo que eu quero dizer. A mesma coisa acontece quando vocês veem no estacionamento que tem lá o desenho de uma criança, de um bonequinho numa cadeira de rodas, de uma pessoa numa cadeira de rodas. Vocês já sabem que aquele desenho é um símbolo que representa que aquela vaga ela é destinada para aquelas pessoas, para esse público, e não para todo mundo. Ela é reservada para o público que usa cadeiras, para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, ok? Então, nós sabemos de tudo isso, que representam os símbolos. E os números, eles foram criados para representar as quantidades, para que a gente não precisasse ficar carregando pedrinhas ou dando nó nas cordinhas, como nós vimos, para que não precisasse ficar riscando ossos para representar essa quantidade. E aí, veio a quantidade, os números de 1 a 9. E esses números de 1 a 9, eles servem para representar todos os outros números. Se eu sei escrever do 0 até o 9, eu vou conseguir escrever qualquer número, qualquer numeração. O 0, ele é usado para representar quando não tem quantidade nenhuma. Então, eu quero representar que não existe quantidade nenhuma. Que aquele restaurante está vazio, não tem ninguém lá, tem 0 pessoas. Eu uso o número 0, porque não tem. Quando eu uso do 1 ao 9, cada um deles representa uma quantidade. E essa quantidade, ela foi vindo numa questão crescente. Eles escolheram o número 1 por primeiro para representar uma pedrinha. Depois eles escolheram o número 2, aumentaram os números de pedrinhas. Então, número 2. E assim por diante. Cada número vai representar uma quantidade. E lembrando que os números de 0 a 9, nós conseguimos escrever qualquer numeração. Então, com apenas 10 números, olha só, aqui eu tenho os quadradinhos coladinhos, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o número 10, com esses 10 números, com esses 10 símbolos, é possível representar
todos os números possíveis. Deu para entender? Então, a matemática ela é difícil. Ela tem algumas coisinhas que cada vez mais a gente vai evoluindo e vai progredindo, né? Lembra que nós trabalhamos a progressão também? Então, ela vai progredindo e cada vez nós vamos utilizando esses números para entender e compreender melhor várias questões. Mas o número de 0 a 9, eles representam qualquer um dos números, ok? E aí, nós temos também o sistema de numeração. O nosso sistema de numeração usado aqui é o sistema de numeração que nós chamamos de decimal. Esse que é a nossa aula de hoje, o título da nossa aula de hoje. Sistema de numeração decimal. Por quê? Porque os agrupamentos dos números, eles são feitos somente quando nós juntamos de 10 em 10 unidades. E eu vou explicar para vocês. Então, eu tenho, vamos lá, 10 pedrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedrinhas. Quando eu junto 10 pedrinhas, porque eu tenho o número de 0 a 9, como é que eu vou criar um número 10? Então, o número 10, eu juntei as 10 pedrinhas e eu vou ter aqui as 10 pedrinhas aqui. E eu vou representar com o número 1 e o 0 atrás. Que isso a gente vai começar a aprender hoje, ok? Essa origem decimal, ela foi relacionada com os dedos das nossas mãos. Vocês viram que a professora Sheila usou bastante? Daí, até quando mostrou número 1, mostrava uma mão mostrando um dedo, número 2, a mão mostrando 2 dedos. Por quê? Porque a maioria das pessoas utilizava-se dos dedos para realizar a contagem. Então, por conta disso, temos esse nome, essa origem de sistema de numeração decimal. Olha lá, as mãozinhas, vejam lá os dedos com os numerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 dedos na mão, por isso que veio o nome de sistema de numeração decimal, partiu desta origem, ok? E os números, eles ocupam posições, lembra que eu falei? O 0, nada. Uma pedrinha, número 1. 2 pedrinhas, número 2. Então, cada número deste ocupa uma posição. E dependendo da posição em que esse número está, ele vai representar quantidades diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês com o número 0. A gente diz assim, o 0 representa quando eu não tenho nada. Mas o 0 não pode dizer que o 0 é nada. Por quê? Quer ver? Um exemplo é esse número 0 que eu tô falando para vocês. Então, se você me deve R$1, eu coloco o 0 na frente do 1. Por quê? Porque o 0 na frente não altera o valor. Então, 0, 1 é 1. Quando eu leio 0, 1, R$1. Cadê a moeda de R$1? Você me deve R$1, ok? O 0 foi para frente. Olha como o 0 é importante. E ele tá numa posição antes do 1. Se eu falo para você que você me deve R$10, o 0 que estava na frente foi para trás no número 1, veio para depois do número 1. E aí, tem o mesmo significado? O 0 realmente não representa nada? Veja bem, R$1 para R$10 é uma grande diferença. E se eu colocar mais um 0 ali, cada vez vai aumentando a sua dívida. Comigo, não é verdade? Então, assim, vamos parar para pensar que eles ocupam posições e dependendo de onde eles ficam, o valor deles, eles representam diferentes quantidades. E até mesmo pensando em questão monetária, no dinheiro, também são valores diferentes onde o 0 ocupa, certo? Para melhor entendermos esses números, eles foram organizados nessas posições dentro de uma classe. Então, eles pegaram os números, todos os números lá, e colocaram dentro de uma classe. E dentro de cada classe, eles dividiram as classes. Então, vamos pensar como se fosse uma escola. E aí, dividiram em várias salas, várias classes. E dentro de cada classe, 3 ordens. E nós vamos conhecer hoje a classe das unidades simples, que ela é composta, essa ordem, ela é composta por
unidade, dezena e centena. Então, a classe das unidades simples, que é a primeira classe, ok? E dentro dessa, nós temos essa ordem. Só que, na aula de hoje, nós vamos trabalhar somente com duas dessas ordens. Nós não vamos trabalhar com as três que compõem a classe simples. Nós vamos trabalhar com duas, unidade e dezena, ok? Olha lá, ó. Unidade e dezena. Algumas pessoas usam, até para uma compreensão melhor, falam assim, a casa da unidade e a casa das dezenas. Como vocês estão vendo o desenho que eu coloquei ali. É errado? Não é o correto. Não é errado, é uma forma de associação, mas não é o correto. O correto é falar ordem. A ordem da unidade e a ordem da dezena, e teria a ordem da centena dentro da classe simples, mas seria ordem. Mas tudo bem se eu falar, e a casa da unidade, a casa da dezena. Tudo bem, é uma forma de se falar que não é errada, mas não é a correta matematicamente falando, ok? E como eu preciso aqui explicar o que é correto, porque vocês têm o direito de ter esse conhecimento e essa informação, eu posso até falar, a casinha, fiz o desenho da casinha, mas eu preciso dar a informação de que não é casinha. A gente usa de uma forma querida para chegar mais próximo, para que a gente compreenda melhor, mas o nome correto é ordem, ok? Olha lá, dezena e unidade, a ordem. A palavra unidade, ela lembra o número 1, certo? A unidade é considerado um valor individual, isolado e sozinho. Unidade, 1, 2 unidades. E a palavra dezena, dezena, lembra o número 10, que representa um grupo de 10 unidades. Então, para eu falar uma dezena, eu tenho que juntar 10 unidades. Então, 10 quadradinhos. Quando eu junto eles, eu deixo de ter e passo a ter uma dezena. Eu deixo de ter unidade e passo a ter uma dezena. Quando nós formos para a atividade, vocês vão compreender melhor, ok? Vamos, então, agora a uma atividade prática. Eu vou demonstrar para vocês essa atividade e depois que nós fizermos essa atividade juntos, eu vou passar tarefa para casa, ok? Então, já vão separando caderno, lápis, borracha, caneta de matemática, para que vocês já possam copiar a atividade. Podem também estar fotografando a atividade para resolver, porque depois, numa próxima aula, é que a gente vai corrigir, para que vocês possam resolver sozinhos em casa. Combinado? Então, vamos agora para a atividade prática. Vamos, então, para a nossa atividade prática, para que nós possamos compreender como que eu represento dentro da ordem da unidade e dentro da ordem da dezena as quantidades e os números que representam essas quantidades. Vamos lá? Se eu digo para vocês assim, 1, eu tenho o número 1. Então, eu tenho uma, lembra que o 1 vem do número 1? Então, eu tenho uma unidade. Vocês lembram como que eu represento? Eu tenho alguma dezena aqui? Eu tenho algum grupo já fechado? Não. Então, eu posso pôr o 0 na frente ou deixar somente aqui, uma unidade. Se eu falar para vocês número 2, então são 2, vamos deixar separadinho para poder enxergar, vou pôr bem no cantinho aqui, ó. Número 2, 2 unidades. Número 3, 3 unidades. Número 4, 4 unidades. E vocês podem ver que para representar, por exemplo, o número 1, eu uso somente um número. Por isso unidade, por isso que ele pertence à unidade. Eu utilizo somente um número. Para representar o número 2, eu também utilizo somente um número. Então, ele vai na casa da unidade.
representar o número 3, eu também uso um número, um símbolo, que vai na casa das unidades. E ainda tenho o número 4, que nós colocamos aqui. 1, 2, 3, 4. 4 palitinhos, representando a quantidade do 4, mas eu uso somente um número, ok? E se eu for colocar mais um? 5. Quantos números eu uso? Quantos símbolos eu uso para representar? O número 5, ok? Mais um, eu tenho 6 unidades, não caiam palitinhos. Eu tenho 6 unidades, eu uso somente um número, o número 6. Por isso ele fica na ordem das unidades, porque eu uso um único número. Lembra? Unidade, único. Aí eu venho para o número 7. Número 7. Um número. Continuam na ordem das unidades. E daí eu venho, eu dobrando aqui na hora, para o número 8. Mais um palitinho lá. 8. Ele está um número ainda. Continuam na ordem das unidades. E depois eu venho para o número 9. Vamos contar, ver se eu pus certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é um número só? É um número só. Então, ele fica na ordem das unidades, viu como é mania? A gente aprende a casa, muita gente fala. Não tá errado, né, gente? Vamos lá. 9. Aí, quando eu colocar mais um palitinho lá, vão ficar quantos palitinhos? 10 palitinhos. Eu vou usar um número para escrever o 10 ou eu vou usar 2 números? Eu vou precisar de 2 números para representar o número 10. Então, eu não consigo. Por isso, eu preciso usar a ordem das dezenas. Então, a cada 10 palitinhos, eu vou retirar os palitinhos daqui. Vamos lá. A cada 10 palitinhos, vamos lá. Um caiu lá embaixo, vou pegar outro aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, fiz bagunça. 8, 9, 10. A cada 10 palitinhos, como eu não posso deixar lá porque eu preciso de 2 números, ele já não vai ser uma unidade, ele já não vai mais ser sozinho. O número 10 não é um número só, ele vai ser dezena. Então, eu vou juntar os 10 palitinhos, ó. Vou juntar de 10 em 10. Juntei os palitinhos e aí eu tenho aqui 10, eu tenho uma dezena. O número 10 é representado pelo número 1 e pelo 0. Por que o 0? Porque eu tenho uma dezena e nenhuma unidade. 10, ok? Vou continuar e vou adiante. Aí eu tenho uma unidade aqui. Como que eu represento? Uma dezena e uma unidade. Eu tenho o número 11. E quando, professora, eu completar de novo, mais 10 aqui, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu completar mais 10 aqui, eu não posso representar daquele jeito, porque são duas, ele deixou de ser unidade de novo. Daí o que eu tenho que fazer? Lembra? Juntou 10, tiro da ordem das unidades, faço o meu bloquinho aqui, organizo eles juntos e vou colocar na ordem de quem? Das dezenas. Eu vou ter 2 dezenas
e nenhuma unidade. Que daí eu vou representar assim. Cadê? Se eu tiver essa quantidade. 2 e o 0. É o número 20. Porque a gente se contar 10 mais 10 dá 20. 20. É assim que eu represento. 0 unidades. E se eu tiver 3 aqui? 1, 2, 3. Como que eu vou representar esse número? Então, quantas dezenas eu tenho aqui? 1, 2. Então, número 2. Quantas unidades? 1, 2, 3. Número 3. Eu represento assim, 23. 2 dezenas, 3 unidades. Ah, mas eu só tenho uma unidade. Como que eu represento? 1, 2. 2 dezenas e uma unidade. Ah, mas agora então, tirei tudo daqui. Só tenho 2 dezenas. Na ordem das unidades eu não tenho nada. 2 dezenas e 0 unidades. E se eu fizer o contrário? Vamos lá. Eu vou dar agora para vocês um número. Qualquer número. Vamos pensar num número aí. Vamos pensar no número. Número de... Quantos dias já estamos parados sem aula? Alguém sabe? Mais ou menos? 30 dias? 33 dias. Mais ou menos, tá? Então, eu vou falar para vocês assim. Vocês têm esse número agora aqui. Este número, tá? Como é que eu vou representar? Lembra? Eu posso pegar 3 palitinhos e colocar aqui? Assim? Vocês acham que assim eu representaria? E 3 palitinhos aqui? 3 e 3? Opa, caiu um lá de novo. Tem que ser palitinho maior. 3 e 3? Eu posso? Não, né? Por quê? Quando vem pra cá, só quando eu junto 10 palitinhos, certo? Então, se eu preciso ter 3 joguinhos aqui, porque aqui estamos dizendo que eu tenho que ter 3 joguinhos, certo? Então, eu tenho que juntar 3 joguinhos com 10 palitinhos, porque são 3 dezenas. Então, vamos contar a primeira dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu juntei. Aqui tem 10. Aí, eu tenho uma dezena. Mas eu preciso ter quantas dezenas? 3. Deixa eu só tirar daqui. Preciso ter 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntei 10, enrolo. Quantas dezenas eu tenho agora? 1, 2. Quantas eu preciso? 3. Então, tem que fazer mais um joguinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechei mais um joguinho com 10. É legal de fazer isso, gente. É legal pintar os palitinhos. Depois vocês vão ver. Nós vamos, nas próximas aulas, deixar esses palitos bem bonitos. 3. Agora sim, eu consegui representar as dezenas. Mas eu preciso representar a unidade. Quantas unidades diz que tem também? 3. Então, 1, 2, 3. Lembrando que unidade é 1. Dezenas são jogos de 10. Então, 1. Opa! Quanto palito tiver ali embaixo vai cair. 1, 2. E cair palitinhos. 1, 2, 3. Ok? 3 dezenas. 1, 2, 3. E 3 unidades. Eu tenho 33. Se eu pedir para vocês representarem para mim
Deixa eu pegar um outro número aqui. 17. Vamos fazer o número 17? Então, eu quero que vocês representem para mim o número 17. Tira tudo. Nós começamos sempre pela unidade, tá bom? Então, vamos começar pela unidade. 17. Quantas unidades? 7. 7 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar aqui. Na ordem. 1, não caiam. 2, 3, 4, 5, eles caíram. 6, 7. Nós temos 7 palitinhos aqui, ok? 7 palitinhos, 7 unidades. E quantas dezenas nós temos? Nós temos que ter uma dezena. E a dezena são quantos? Cada quantos números eu junto para ter uma dezena? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntei 10. Me pediu uma dezena e 7 unidades. Isso que nós estamos aprendendo aqui é para compreender que quantidade representa este número. 17 são 10 palitinhos mais 7. Uma dezena e 7 unidades. E também vai nos ensinar, que nas próximas aulas nós vamos trabalhar, a fazer adição, contas de mais. Como que nós vamos somar quando nós tivermos 17 mais 33? Esse número vai embaixo de que número, somo qual com qual, para que vocês compreendam mais para frente a questão de quando eu vou diminuir ou quando eu vou somar, onde eu arrumo os números. Lembra que eu falei que eles têm que ter as suas posições, que eles ficam dentro de uma ordem? Quando eu monto uma conta, eu preciso que eles respeitem essa ordem. Eu tenho 10 reais e daí eu fui lá e ganhei da minha avó, que delícia, né? Mais 40 reais. Como que eu somo? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Sempre respeitando a posição de que cada um desses números ocupa, representando as suas quantidades. Deu para compreender? Vamos fazer só mais um antes de ir para a atividade de casa? Pode ser? Vamos lá? Vou passar mais um número para vocês aí. Esses palitinhos embaixo aqui estão judiando de mim. Vamos lá. Alguém diz um número aqui? 22? 22. Número 22. Olha lá. O número 22, tem gente que diz que são 2 patinhos na lagoa, porque eles parecem 2 patinhos, né? O número 22. Quantas unidades? Que número é esse? 2. 1, 2. Professora, como que eu vou aprender que esse é o número 2, para quem ainda está aprendendo a escrever? Eu já sei que ele significa, mas, gente, é só estudando. É escrevendo, é traçando, é pegando e... Sabe o símbolo? Como que você aprende a desenhar? Desenhando. Como que eu aprendo a escrever os números? Escrevendo. Eu tenho que olhar como que faz o desenho dele e vou escrevendo. Lembra quando a gente viu que eles foram vindo de símbolos e chegaram nesses números? Que o primeiro número 1 lá era um risquinho assim. Depois o número 1 virou um risquinho assim. Até que eles falaram que seria um risquinho assim e assim ficou. Então, você tem que ir traçando e desenhando para aprender os números. Aprenda os números de 0 a 9. Escreva, treine. Sabe aquele lá? Vamos escrever de 0 a 9. De 0 a 10. Vão escrevendo. Porque a partir deste momento que você souber escrever esses números e que você saiba que cada um representa quantos, a quantidade, você vai embora, vai deslanchar, vai para frente. Já vai poder fazer até exame de equivalência. Vamos lá, então? 22, 2 unidades. Quantas
dezenas. Quantas dezenas tem aqui? 2. Como que eu represento uma dezena? Com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Representei 10. Coloco o elastiquinho aqui e tenho uma dezena. Mas eu tenho uma dezena. Quantas dezenas estão pedindo? 2 dezenas. Vamos lá? Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma dezena. Quantas dezenas eu tenho aqui? 2 dezenas e 2 unidades. Compreenderam? Agora, nós vamos para a atividade para casa, que vocês vão treinar e na próxima aula nós vamos ver se vocês vão conseguir colocar na ordem os números, na ordem da dezena e na ordem das unidades. Atividade para casa, olha só. Nessa atividade para casa, eu vou pedir que você represente a quantidade de palitos dentro da ordem das unidades e dezenas. Como assim, professora? Olha lá. Vocês vão ter que pegar o caderno e fazer esse quadradinho. Um espaço para dezena e para unidade. Então, vocês têm que desenhar esse quadrado aqui. Eu vou para a primeira atividade para vocês entenderem. Quantos palitos eu tenho aqui? Então, vocês vão desenhar, aí pode ser um palito, se vocês quiserem, pode usar qualquer símbolo. Pode ser uma pedrinha, pode ser um quadradinho, um coraçãozinho. Eu tô usando os palitos porque os palitos, eles eram maiores para eu mostrar do que eu pegar os quadradinhos aqui, de um material que se chama material dourado, que é para trabalhar justamente essa questão de junção de 10 em 10. Eu peguei os palitos porque vocês enxergam melhor, tá? Mas vocês, para representar o símbolo aqui, eu tenho que desenhar um palito, professora? Pode desenhar um risco. Pode desenhar um palito, um coração, um triângulo, o que você achar melhor. O que importa é que você faça o desenho que tenha um desenho. E aí você vai ter que representar aqui dentro para mim com o número. Esse palito aqui, quantas dezenas e quantas unidades eu tenho? Então eu vou deixar agora o tempo para que você faça esse quadrado, essa casinha, né, para ordem, para que você possa colocar quantas dezenas, quantas unidades e faça o desenho. Não resolva agora, só faça um desenho e o quadradinho com a letra D de dezena e U de unidade. Vamos lá? Vamos copiar a atividade? Minutinhos para atividade. Agora, esta quantidade, vamos lá? Você vai ter que fazer o desenho de quantos palitos aí? Quantos símbolos você vai ter que desenhar? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a segunda atividade do dia de hoje. E aí você vai ter que fazer novamente esse desenho para que você coloque quantas unidades e quantas dezenas eu tenho. Professora, mas e se eu não tenho nenhuma dezena ou nenhuma unidade? Que número eu uso para representar quando eu não tenho nada? Vocês sabem. Vamos copiar?
Terceira atividade. Novamente. Quantos palitos eu tenho aqui? Vocês viram que esses palitos estão mais bonitos do que os nossos, né? Ó, o primeiro eu coloquei da cor que a gente usou. E esses da atividade, eles estão coloridos. Vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, fazer o desenho do caderno de vocês bem bonito. Até porque quando as aulas voltarem presencialmente, nós vamos visitar as escolas e eu vou querer ver o caderno de vocês. Eu vou querer ver o desenho que vocês fizeram para trabalhar com a dezena e com a unidade. Combinado? Se quiserem usar material concreto antes para depois colocar lá, também pode, tá ok? Vocês vão ver, nas próximas aulas nossos palitos vão estar bem bonitos também. Olha só, quantos palitos tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representa o número 6. Como que eu vou representar dentro da unidade e das dezenas? Podem copiar. Olha que fofo esses palitos, gente. Oh, eu podia fazer cada palitinho com a carinha de um de vocês. Olha que legal que ia ser. Dá pra depois fazer esses palitinhos na sala pra trabalhar. Fazer com o rostinho de vocês, com o nome. Que bacana, né? Personalizados. Podem fazer os palitinhos aí com a família de vocês, né? Que bacana. Tem que chupar sorvete pra isso, gente. Vamos comprar sorvete, ó que delícia. Unir o útil ao agradável. Depois usa o palitinho. Lava, né? Passa álcool gel e usa os palitinhos. Quantos palitinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vocês precisam colocar dentro da dezena e dentro da unidade o número que representa esses palitos. E cada um dentro da sua ordem. Vamos lá? O tempo para vocês copiarem? Este aqui. Quantos palitos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Eu não sei escrever esse número 16. Pede ajuda aí. É o número 1 e o número 6. Como que eu represento aqui dentro? Vamos lá? Copiando?
Agora, vamos de novo trazer para o Covid, que está muito em alta? Todas as pessoas falam muito de quarentena. Estamos de quarentena. O que isso significa? Quarentena são 4 dezenas e 0 unidades? Lembra? Dezena, unidade? É isso que representa a quarentena? Quarentena é do número 40 ao número 49. Esse período é chamado de quarentena, ok? Então, a quarentena, que é o período em que nós temos que ficar aí nos resguardando em casa para nos protegermos, para que não haja um pico da contaminação da Covid, do novo coronavírus, esse número quarentena, ele também está sendo representado aqui. Só que aqui eu coloquei os quadradinhos, vejam lá. Tem 4 dezenas e nenhuma unidade, o número 40. Estão vendo? Olha lá. E nós vamos trabalhar então com os números da quarentena representando dentro da ordem da unidade e da dezena. Vamos lá? O número 40. Façam novamente para que vocês possam estar resolvendo a atividade. Temos o número 40, daí o 41, que também vamos representar dentro da ordem das dezenas e das unidades. O 42, na ordem das dezenas e na ordem das unidades. O 43, que vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades.
44, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades. O 45, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades. O 46, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades. O 47, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades. O 48, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades.
E o 49, que nós vamos representar na ordem das dezenas e na ordem das unidades, desta forma representando os números da quarentena, que compõem a quarentena, ok? Para finalizar, a nossa aula de hoje, deixo o recado para vocês fazerem as atividades, mas eu trouxe hoje uma mensagenzinha da professora Tânia Cristina Ortigara Toledo, da Escola Municipal Tanira Regina Schmidt, da Regional do Boa Vista, onde a vice-diretora é a Letícia. E aí, essa imagem da escola para vocês, e na sequência agora vocês vão escutar o recadinho da professora Letícia, da Escola Tanira, a Tânia. E eu deixo aqui um beijo para vocês, uma excelente noite, que vocês se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Bom dia, meu povo da Reja, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Então, vão ficar bem firme, bem bacana, para quando nós retornarmos às nossas aulas na sala de aula, vocês estejam bem de saúde, cuidando da família, né? Isso é importante. A professora está morrendo de saudade aqui e vocês com certeza estão indo nas suas casas. É um momento de ficar em casa, né? Não todo mundo fala isso, mas a gente está pensando em vocês todos os dias. Então, está tendo as aulas, né? Pela televisão, no canal 9.2, ou também pela internet também, que tenha o aplicativo certinho para vocês assistir pelo YouTube. É bem interessante, as aulas estão tendo todos os dias, né? Tem dias bem certinhos que vai ter reprise, então nesse dia, só se vocês tiverem alguma dúvida. E dúvidas também vão ser sanadas, vão ser tiradas no dia que a gente retornar para a aula, tá bom? Eu quero mandar um abraço bem grande para vocês, um beijo bem forte. A professora está com saudade, né, de vocês e estou esperando vocês. Força agora! Lembra aquele dia que a gente passou lá para vocês? Que para vocês não desistirem, que vocês são guerreiros? Então, eu acredito nessa força, tá? Um beijo para vocês e até o retorno das aulas, tá? Força!